Graças a Deus, você que está na escuta da programação Cristo para Todos, chegamos no momento primordial do nosso culto no ar. O culto ele é composto de várias formas, né? E aqui nós fazemos através dos louvores e da palavra do Senhor, que é indispensável, porque é a palavra de Deus que transforma a minha vida, que transforma a sua vida. Eu quero trazer um texto aqui, porque todo cristão ele tem que entender que ele não prega em cima de frase, mas sim de texto da palavra de Deus. Tem muita gente aí pregando em cima de frase, mas nós pentecostais, assembleanos da Gema, nós pregamos a palavra de Deus. Nós abrimos a nossa Bíblia e lemos um texto, e aí nós ouvimos e também transmitimos a palavra do Senhor. Deus fala não só com quem está falando, mas também com quem está ouvindo. Aí você do outro lado que me ouve através deste meio de comunicação, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, o último capítulo de 2 Tessalonicenses. O 1 Tessalonicenses tem 5 capítulos e 2 Tessalonicenses tem 3 capítulos. Eu quero te desafiar você encontrar, você que não é aluno da escola dominical, a encontrar 2 Tessalonicenses. Nosso tempo está curto, senão eu daria uns 10 minutos para você encontrar. Paulo vai retratar com a igreja de Tessalônica, aqui irmão Gesiel, naquela época. Lá no versículo 10, Paulo vai dizer: quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas tormentando a vida alheia, a tais pessoas ordenando e exortando no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Carta de Paulo a 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo do 10 em diante. Paulo vai escrever a carta de Tessalonicense, a igreja de Tessalônica, ali. Mas é interessante nós lermos a história, o que Paulo passa com esta igreja. Paulo começa elogiando esta igreja. Na sua primeira carta, você pode perceber, lá em 1 Tessalonicense, o apóstolo Paulo, ele vai começar elogiando os nossos irmãos ali em Tessalônica, por sua fé e por sua disposição de disseminar o evangelho por toda a região. Ali, onde eles viviam, irmão Gesiel, ele os incentivava a permanecer forte, apesar de toda a perseguição por amor ao evangelho. Paulo começa elogiando, a igreja de Tessalônica é o modelo. Assim como o pai se agrada de dar uma criação boa para o filho, e no futuro o filho valorizar esta criação que o pai deu a vida toda, assim a igreja Tessalônica era como um filho para Paulo, e Paulo se alegrava, e os irmãos anunciavam a palavra de Deus, e o evangelho era propagado ali naquela região. A primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo havia explicado que a volta de Cristo seria repentina e inesperada, irmão Gesiel, porque alguns cristãos que estavam ali
não entenderam direito o que Paulo estava dizendo, achando que deveriam parar de trabalhar e simplesmente esperar pelo retorno do Filho de Deus. E a intenção de Paulo tinha sido a de incentivá-los. Paulo queria incentivá-los a continuar fazendo aquilo que ele começou elogiando a igreja, só que a igreja tinha parado. E Paulo começou a exortar aquela igreja. A gente às vezes tem que ficar um pouco, um pé para trás, quando começam a elogiar a nossa vida, o nosso ministério. Te prepare que muitas das vezes não é só elogio, não é só palmas, não é só aplausos. Nem toda pregação tem um glória a Deus, tem um aleluia. Talvez não seja aquilo que você queria ouvir nessa noite, mas talvez seja aquilo que Deus quer falar para alguém que esteja precisando nessa noite. Aleluia. E Paulo estava orientando ali os nossos irmãos lá em Tessalonicenses, exortando ali no capítulo 3, porque eles pararam de anunciar o evangelho, achando que o que eles já tinham feito era o bastante para esperar a vinda do Senhor. Mas não é bem assim que acontece. Às vezes nós fazemos tanta coisa na obra de Deus, irmão Gesiel, e achamos que estamos fazendo muito. Ei, meu querido irmão e irmã que me ouve nessa noite, aí do outro lado, eu sei que todo o trabalho nosso não é vão no Senhor, mas se Deus te usa para fazer alguma coisa, se Deus te usa para pregar a palavra de Deus, se Deus te usa para louvar o seu santo nome, se Deus te usa para fazer o bem para alguém, não é você, é Deus. Nós temos que nos alegrar naquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Se hoje eu estou transmitindo essa palavra para o teu coração nessa noite, para que você entenda aquilo que eu recebi de graça, o dom da salvação, eu quero lhe dar de graça, compartilhar da palavra de Deus. Os irmãos aqui em Tessalônica, eles estavam ociosos, ou seja, parados, desocupados. E Deus não trabalha com gente desocupada. Você tem 1000 maneiras para não ir à igreja. Eu sei que você é um trabalhador, trabalha de segunda a sábado, talvez de segunda a segunda, mas tira um tempinho para estar na casa do Senhor. Manhã de domingo é a manhã que você pode estar descansando nos seus aposentos, mas está ali na casa do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor. E Deus te honrará por isso. Paulo vai orientar aqui aos nossos irmãos que não queriam mais trabalhar, porque achavam o que eles tinham feito era o suficiente para esperar a vinda de Cristo. E é o que muita gente está enganado nesses últimos dias, achando porque tem um cargo eclesiástico na igreja, tem uma posição social no município ou no estado, tem um emprego bom. Não, meu querido, Deus está falando contigo nessa noite. Não pare de trabalhar na obra do Senhor. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E Deus te chama nessa noite para trabalhar. Paulo vai dizer que lá em Filipenses ele foi perseguido, maltratado. Você pode conferir em 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo vai dizer: apesar de termos sido maltratados, insultados lá em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhe o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, em meio a muita luta, em meio a muita luta. Nem toda vez o Evangelho só é rosa, irmão Gesiel. Aquele evangelho tabajara, que acabaram seus problemas, você entra na igreja pobre e sai rico. Não. Às vezes é muita luta, na dificuldade, mas é Deus trabalhando na tua vida. Talvez você não tenha nem casa para morar, mas Deus está te usando para falar para alguém, para salvar outras vidas.
porque você faz parte da seara, você é um ceifeiro, e Deus fala contigo, e Deus te usa nessa terra. O Evangelho de Deus nos traz perseguições. Muitas das vezes nós somos perseguidos, assim como os profetas antigamente foram perseguidos também. Nós não somos melhores do que ele. Nós vivemos o tempo da graça sim, mas não somos melhores. Muitas das vezes nós somos perseguidos, mas essa perseguição, a qual nós vemos e ainda vamos ver muito mais ainda, que eu creio que o Brasil em 2023 vai provar de um grande avivamento. Essa perseguição da igreja, da propagação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, isso não é para nos desanimar, isso não é para te desanimar, você que é pregador do Evangelho, que está me ouvindo aí do outro lado. Não desanima, continua anunciando, continua trabalhando no reino, continua trabalhando na obra, sabendo que todo trabalho não é vão. Paulo vai falar aos irmãos em Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho tem uma recompensa. O teu trabalho tem uma recompensa. Não deixa de anunciar a palavra de Deus. Continue pregando a palavra de Deus. Você pode estar desempregado, mas pregue a palavra de Deus. Não te dão oportunidade na igreja, mas pregue em outro canto a palavra de Deus. Pregue para sua família, pregue para os seus filhos, para os seus parentes. Continue anunciando a palavra de Deus. Não fique parado. Ninguém é inútil. Ninguém é inútil no reino de Deus. Escute isso aqui que eu vou falar para você nessa noite. Ninguém é inútil no reino de Deus. Todos nós temos uma utilidade no reino de Deus. Quando achamos que somos fracos, é aí que Deus nos faz forte, porque o poder de Deus é assim. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Nós achamos que não vamos conseguir algo, e Deus nos surpreende muitas das vezes. Deus vai te surpreender. Deus te surpreenderá. Você vai ser e será um grande pregador do Evangelho em meio às lutas e às perseguições. Mas não pare de trabalhar. Não fique aqui como os irmãos que esperaram demais e achavam que o que eles tinham feito já era o suficiente. Que você possa fazer as coisas conscientes para Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Faça as coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando ninguém está vendo você pode estar fazendo bem. Não te canse de fazer o bem. O bem ao teu próximo. O bem ao teu irmão. O bem à tua família. O bem ao teu vizinho. Não te canse de fazer o bem. Paulo vai exortar no versículo 13. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. A Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem, já estou encerrando. Aquele que sabe fazer o bem, irmão Gesiel, e não faz, ele comete pecado. E pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, meu irmão. Você sabe que é o certo para fazer, então haja. Por mais que você seja limitado, não tenha muita confiança em si mesmo, mas eu quero te dizer que o mesmo Espírito que estava na vida dos profetas, o mesmo Espírito que estava na vida dos discípulos, o mesmo Espírito que estava na vida dos nossos irmãos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, que Ele possa fazer a diferença, que Jesus venha aparecer na tua vida, que você venha diminuir, e que o Senhor venha crescer no teu ministério. Não te canse, não desanime, em meio à perseguição continue pregando, exortando. Talvez você fale, você é reconhecido na cidade como aquela pessoa que só fala
uma palavra dura, mas não te cansa, é com essa palavra que Deus está te usando para falar com alguém, para confrontar o pecado de alguém. A mensagem do Evangelho é simples: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas não te canse. Você tem só o Salmo 23, prega o Salmo 23. Queira os outros ficar fazendo gracinha com a tua cara, mas não deixa isso lhe parar. Continue pregando a palavra de Deus. Quando eu comecei meu ministério, eu preguei João 3,16. E um amigo chegou para mim e falou: todo mundo que começa a pregar, irmão Gesiel, é assim, é João 3,16. E na minha segunda mensagem foi João 3,16. A terceira mensagem foi João 3,16. E eu não me canso de pregar João 3,16. E Deus falou com aquela pessoa. Deus falava com aquela pessoa que ficava fazendo gracinha. Não te canse, você tem só um versículo, mas pregue a palavra de Deus. Não pare de trabalhar no reino. Não pare de trabalhar na obra. Não pare de deixar de se envolver na obra de Deus. Se envolva na obra de Deus. E você vai usufruir de um grande avivamento. Ainda em 2023, a igreja vai viver esse avivamento. Escute o que eu estou lhe falando. No passado, os avivamentos vieram em muita dificuldade. Em muitas lutas, perseguições. E nós não estamos vivendo de uma coisa diferente. A história está se repetindo. E você será avivado. Fique com essa palavra e não desanime, não canse, não pasme, não te espante. Não pare de pregar o Evangelho. Deus conta contigo para uma grande obra. Em nome de Jesus.